Se você acha que estudar para concurso é complicado, que precisa de horas e mais horas para realmente aprender, hoje eu vou te mostrar que é possível estudar de uma forma inteligente, organizada e, o melhor de tudo, eficiente. Então, esse vídeo vai ser para quem sente que não tem muito tempo ou que não sabe por onde começar, de repente que acha que é tarde demais para ir na direção desse sonho específico, né, do concurso e tudo mais. Então, eu vou pedir para você ficar comigo até o final, porque as técnicas que eu vou passar para vocês aqui realmente podem mudar a sua rotina e a sua forma de estudar. E se você ainda acha que estudar é chato, eu prometo que até o final desse vídeo você vai se pegar dizendo, cara, por que que eu não fiz isso antes? Né? Além disso, eu vou tentar passar dicas que, sei lá, até sua vizinha fofoqueira ia querer aplicar. Beleza? Então, só antes da gente ir para a vinheta, faz o seguinte, já dá um like no vídeo agora mesmo, porque sei lá, eu prometo que cada curtida aumenta a chance do seu vizinho parar de fazer barulho enquanto você estuda. Pode ser assim? E olha só, já se inscrevendo no canal, tem um bônus exclusivo. Você não vai ter menos conta para pagar, mas vai ter acesso a um conteúdo que pode mudar a sua vida. Então, vamos junto? Roda a vinheta. Pessoal, por que que é difícil começar a estudar? A gente sabe que estudar não é só abrir o caderno e ler, sabe? O maior desafio está na barreira inicial ali, sabe? Aquele momento em que você decide sentar para estudar e do nada lembra que precisa lavar a louça, precisa checar o WhatsApp ou, sei lá, conferir todos os memes que saíram naquele dia. Então, isso acontece porque o nosso cérebro basicamente odeia sair da zona de conforto, sabe? Então, é, a gente tem três grandes obstáculos. O primeiro obstáculo é a procrastinação, que basicamente é aquela voz interna que diz pra gente, dá para começar amanhã, né? É como se sempre houvesse algo mais urgente para fazer, sabe? A minha casa, por exemplo, nunca está tão impecavelmente organizada como quando eu tenho que estudar. Tudo parece uma coisa mais urgente. Mas, com o tempo, a gente aprende a ir dominando isso e a lidar com isso, porque é uma coisa natural nossa. E se a gente parar para pensar e ser sincero, é só uma desculpa para poder adiar aquele incômodo inicial de começar algo que é desafiador. Você não concorda? Então, se você também tem esses pensamentos aí, já deixa aí nos comentários alguma história engraçada para gente compartilhar. A segunda coisa é desorganização, tá? Sem um plano, você nem sabe por onde começar. Então, é como se você estivesse entrando em uma floresta escura que você nunca teve, sem mapa, sabe? Então, o desespero é semelhante quando a gente abre um livro, uma apostila, sem ter uma direção definida. A terceira coisa são as distrações, né? Então, redes sociais, barulho ao redor, até o latido do cachorro do vizinho vira desculpa. Então, a gente é constantemente bombardeado por estímulos que são especificamente projetados para disputar a nossa atenção. E estudar exige um tipo de foco que, na nossa era digital, é quase um superpoder, sabe? E assim, para muitos, o ato de começar é o maior obstáculo, sabe? Para a grande maioria, na verdade. Mas essa dificuldade, ela não é só uma coisa psicológica, sabe? Ela tem raízes até mesmo biológicas. O nosso cérebro, pessoal, ele é programado para economizar energia. E qualquer atividade que pareça demandar um esforço mental é automaticamente rotulada como difícil demais pela nossa mente. Então,
vamos falar um pouquinho sobre a ciência por trás dessa inércia. A gente tem pesquisas que mostram que quando a gente enfrenta, né, tarefas complexas, ou pelo menos que a gente entende como complexas naquele momento, o nosso cérebro ele ativa áreas que são associadas à dor. Então, curiosamente, isso é uma coisa que nem sempre a gente pensa, mas é interessante pensar como isso só acontece antes da gente começar. Assim que a gente começa, esse desconforto vai diminuindo e, dependendo da situação, dependendo do contexto, até vai se transformando em algo prazeroso. É por isso que aquele famoso só 5 minutos pode ser tão eficaz, sabe? Aquele no qual a gente diz que, não, eu vou fazer coisa X, mas só por 5 minutos. E aí é meio que uma negociação na qual a gente está enganando o nosso cérebro para poder diminuir essa resistência inicial. E aí a gente pode pensar em algumas dicas para poder justamente superar esse início que é difícil, que é complicado. A primeira coisa é dividir a tarefa em microetapas, sabe? Então, em vez de você dizer, sei lá, vou estudar matemática por 2 horas, diga, vou resolver uma questão, sabe? E essas pequenas vitórias geram o impulso, né? O que alguns chamam de momentum, né? Que é necessário para você continuar. A segunda dica é: tenta criar gatilhos visuais, sabe? Deixe seus materiais de estudo devidamente organizados na noite anterior. E aí, assim que você acordar, a visão dos livros ou dos cadernos já vai te direcionar para um objetivo, que é estudar, com menos resistência, nesse caso. Uma terceira dica é: estabeleça uma rotina de entrada. Então, pode ser algo simples como preparar um café antes de sentar para estudar, ou mesmo começar a botar a primeira música da sua playlist de estudos. E até nesse contexto aí, pessoal, a gente tem uma playlist colaborativa lá no Spotify, chamada simplesmente de Mente de Concurseiro. Então você vai lá no Spotify, procura Mente de Concurseiro, você vai achar o podcast, né? Mas também vai achar a playlist. Então você procura especificamente por playlists, digita Mente de Concurseiro, e lá vai ter uma playlist que é colaborativa. Ou seja, as pessoas podem incluir outras músicas e tal, mas acho que já estão lá, são suficientes para muitas horas, né? E a galera gosta bastante. Eu estou sempre tentando atualizar lá na medida do possível com novas músicas e tal para manter uma coisa mais dinâmica. Dá uma olhadinha lá. Mas continuando aqui, a verdade é que quando a gente entende, né, os motivos pelos quais começar é uma coisa tão difícil, a gente pode nos armar de certas estratégias para driblar esses bloqueios e criar um caminho um pouco mais fluido para o aprendizado. Então, é assim que funciona, é como se você estivesse se municiando. E uma vez que você entende o que está por trás da dificuldade de começar, a gente pode explorar um pouco como estruturar um planejamento que seja realmente eficaz para manter o foco, manter a constância. Então, criar um planejamento personalizado. Pessoal, planejar é como desenhar um mapa antes de partir para uma jornada, sabe? Sem ele, você pode até chegar lá, mas com muito mais dificuldade. E aí a gente começa por como planejar. A primeira coisa é entenda a sua realidade. Quantas horas por dia você tem para estudar? Lista as suas responsabilidades, veja onde você pode encaixar os estudos, tá? Até mesmo se for de uma forma quebrada. Ainda que você não consiga estudar 1, 2, 3 horas contínuas, tenta encaixar blocos de 20, 30 minutos ao longo do dia, né? E tentar chegar num total que seja equivalente. A segunda coisa é analise o edital. É uma coisa que muita gente subestima, mas que você não vai fazer. Então,
Separa as matérias que são mais cobradas, organiza tudo de acordo com a sua dificuldade, tá? Para você ir encaixando mais tempo para o que você tem mais dificuldade, mais tempo para o que é mais cobrado e um pouco menos de tempo para as outras coisas, beleza? Um próximo passo é divida o seu tempo em blocos. A gente sempre fala aqui sobre o método Pomodoro, então 25 minutos de foco intenso ali, com 5 minutos de pausa, por exemplo, mas até isso você pode adaptar para algo que funciona melhor para você. Então, sei lá, um exemplo assim, do topo da cabeça de cronograma. Então, na segunda-feira você estuda matemática e português, 1 hora cada, digamos, ou 2 horas cada. Na terça-feira, legislação e, sei lá, atualidades, 1 hora e meia cada, né? Na quarta-feira, uma revisão profunda de português e matemática, que, digamos, nesse exemplo, sejam as suas maiores dificuldades. Na quinta-feira, além do estudo, um simulado com uma análise de erros e tal. Na sexta-feira, sei lá, redação e revisar as questões que você errou, né? No sábado, um revisaço mesmo, aquele grande, sabe, de 2, 3 horas. E no domingo, sei lá, um descanso ou um reforço leve. Com um planejamento assim, você já tem um guia para seguir. Mas o planejamento só funciona se você realmente executar, concorda? E é aí que entra o estudo ativo. Então, sabe aquele momento que você passa ali horas lendo um texto e no final parece que você não aprendeu nada? Isso acontece porque leitura passiva é meio que como assistir TV. Você vê, mas não necessariamente absorve. Então, vamos falar um pouco sobre estratégias. A primeira é anotar as coisas com as suas palavras. Então, reescrever conceitos de uma maneira simples, que fique de uma forma que você apenas bata o olho ali e consiga entender a essência. A segunda é praticar questões. Resolver questões diariamente. E aí você identificar os erros, identificar os pontos fracos, porque isso vai servir de bússola para quando você for estudar a teoria. E, de novo, se você não fez questões, você não estudou. Uma terceira estratégia é ensine. Explica o que você aprendeu para uma outra pessoa, ou, sei lá, grava um vídeo para você mesmo assistir depois, ou um áudio. Porque explicar desafia muito se a gente realmente sabe aquilo tanto quanto a gente acha que sabe. Com essas técnicas, o aprendizado, pessoal, é muito, muito mais eficiente e você realmente fixa o conteúdo. Tranquilo? Então agora vamos falar sobre aquele outro segredinho que muita gente ignora, infelizmente. Vamos falar sobre revisar corretamente. Então vamos falar sobre especificamente a revisão espaçada, que é o pulo do gato aí. Se estudar é plantar, então definitivamente revisar é regar, sabe? Sem revisão você esquece tudo em questão de dias. E, mais uma vez, se você não revisou, você não estudou. Então, como que a gente faz para começar a revisão espaçada? Então, primeiro você vai revisar dentro no primeiro contato com a matéria, você vai revisar dentro das primeiras 24 horas, das 24 horas imediatamente seguintes àquele primeiro contato. E aí, depois de uma semana, você vai fazer uma segunda revisão daquele conteúdo. Digamos, dentro de 15 dias, você vai fazer uma outra revisão daquele conteúdo. E depois, dentro de um mês, você vai fazer uma nova revisão, e aí, mais do que nunca, consolidando o que você aprendeu. Entende? E aí fica muito difícil você esquecer, muito difícil você não lembrar disso rapidamente. E a chave é você criar uma rotina de revisão que seja realmente simples e eficiente para você. Então, você pode usar aplicativos para te ajudar com isso, pode usar planilhas para poder organizar as suas revisões aí como se deve. Mas parte do estudo, parte da revisão, parte disso tudo vai acontecer em um lugar, certo?
Então, vamos falar um pouco sobre o ambiente perfeito para estudar. Porque o ambiente é tão importante quanto as técnicas de estudo. Um lugar desorganizado pode ser o seu maior inimigo. Quando você está cercado de desordem, a sua mente automaticamente reflete esse caos, dificultando a sua concentração. Então, vamos falar um pouco sobre como criar um espaço que promova o foco, que promova a produtividade. Então, você vai começar transformando o seu espaço. Então, o primeiro passo para isso é escolher o lugar certo. Então, procura um canto da casa onde você possa minimizar as distrações. De repente, se você não tiver isso em casa, você pode ir para a biblioteca de uma faculdade. Muita gente faz isso. Eu já fiz isso algumas vezes, inclusive. Mas em casa, esse lugar significa necessariamente ser longe da televisão, longe do fluxo constante de pessoas e, de preferência, em um ambiente onde você possa controlar a luz e o som também, tá? Para você ter um mínimo de organização. Porque organização, pessoal, é a chave. Um espaço bagunçado é um convite gigantesco para um caos mental. Então, tem ali só o essencial na sua mesa. Seus materiais de estudo, um copo d'água, talvez um bloco de anotações. Evita acumular muitos itens que não sejam diretamente relacionados à sua meta do estudo. Então, você pode ir personalizando o ambiente, tá? Adicionando elementos que te inspirem, então frases motivacionais, imagens de meta que você quer atingir, até mesmo um objeto que te traga boas memórias, sabe? Pequenos toques de personalidade podem tornar ali o ambiente muito mais acolhedor. Um outro ponto também é a iluminação e o conforto desse lugar, sabe? Não subestima de verdade o impacto da iluminação no seu desempenho. A luz é natural, perdão, a luz natural é sempre melhor para você, é sempre a melhor opção. Mas, se não for possível, tenta escolher uma luminária com uma luz branca, tá? Para ser algo mais confortável para você. Porque o conforto também é essencial. Então, se possível, invista numa cadeira ergonômica, ajuste ali a altura da mesa para evitar dor nas costas, dor na cervical, tá? Principalmente quando vocês tiverem a minha idade, isso vai fazer uma diferença grande. E aí, falando sobre barulhos e distrações, porque se o seu ambiente, né, se o que está ao seu redor é barulhento, considere investir, de repente, em fone de ouvido com algum tipo de cancelamento de ruído, ou, sei lá, usar aplicativos com som da natureza para abafar um pouco esses sons externos. Para aqueles que dividem espaço com outras pessoas, é estabelecer, né, um acordo conversado ali e tal, sobre seus horários de estudo. Então, pedir um pouquinho de respeito para o seu momento de foco, tá? É aquilo. O combinado, pessoal, nunca vai sair caro, sabe? Mas além disso, tenta criar os seus rituais de início, como a gente falou, porque eles podem ajudar a condicionar sua mente para o momento de estudo, sabe? Então, algo simples como arrumar a sua mesa, colocar a playlist do Mente de Concurseiro lá para tocar, ou, sei lá, acender uma vela aromática. Tudo isso pode criar um gatilho que avisa para o seu cérebro, olha, agora é hora de começar a estudar. Tranquilo? E aí você vai se adaptando às suas necessidades, sabe? Porque cada pessoa tem as suas próprias preferências. Então, enquanto alguns se concentram melhor num silêncio total, outros, como eu, por exemplo, precisam ali de uma leve música de fundo e tal. Então, você experimenta as diferentes configurações e vai descobrindo o que funciona melhor para você e vai ajustando. Com essas pequenas mudanças no seu ambiente, você vai estar preparado para extrair o máximo de cada sessão de estudo, beleza? E aí a gente pode passar para falar de algumas outras técnicas mais avançadas. A gente sempre comenta aqui o quanto é interessante o uso de mapas mentais, sabe? Você transformar tópicos
complexos em diagramas que facilitam a conexão das ideias. Essa é uma técnica interessante. Mas uma outra coisa também é a técnica Feynman, que é basicamente você tentar explicar o conteúdo, mas de uma forma muito, muito simples, sabe? Como se você estivesse destrinchando para poder ensinar aquilo para uma criança. Uma outra coisa que você também pode tentar, que é bem interessante, é estudar diferentes matérias alternadamente. Porque isso meio que dá um reset no seu cérebro e melhora a compreensão e a fixação também. Consegue ter uma ideia de como essas técnicas tornam o seu estudo uma coisa muito mais dinâmica, muito mais eficiente? Então, até falando sobre dinâmica, vamos abordar um pouco sobre motivação e como lidar com isso nos momentos que forem mais difíceis. Vamos falar um pouco sobre motivação e sobre disciplina. Porque a gente sempre fala, motivação é importante, mas disciplina é o que realmente te leva ao topo, tá? Então, como que você faz para se manter focado? A primeira coisa eu diria que é relembrar os seus objetivos, sabe? Ter em mente de uma maneira clara ali o porquê você está estudando. É para ajudar seus pais, é para melhorar a vida da sua família, é para casar, para separar, para comprar uma casa, enfim. Tenha em mente por que que você está estudando. A segunda coisa é crie os seus pequenos rituais. Então, a gente falou sobre começar o seu estudo sempre de uma mesma forma, sabe? Retomar os seus estudos sempre de uma mesma forma, tentar manter os horários sempre os mesmos na medida do possível. Um terceiro passo, pessoal, que a gente sempre fala, mas muitas vezes passa batido, é comemorar suas vitórias, comemorar principalmente os seus avanços. Então, cada meta alcançada é realmente um passo a mais rumo à sua aprovação. Então, você não devia subestimar o quanto que você deve ficar feliz por isso, por cada vez que você se vê avançando em algum ponto, em alguma disciplina, acertando mais questões do que você estava acertando até então, sabe? Essas práticas, elas ajudam a manter ali aquela chama acesa, mesmo naqueles dias que são assim mais desafiadores. E você sabe que todo mundo passa, ou já passou, ou vai passar por dias assim. E tem uma história interessante, porque uma das nossas inscritas aqui, que era mãe solo, né, trabalhava como caixa em um supermercado e tal, ela usava os intervalos do trabalho para estudar, sabe? Então, ela conta que fez exatamente isso. Ela usou essa revisão espaçada dessa maneira, usou os simulados, sabe? E hoje, felizmente, está trabalhando como servidora pública, né? E se eu conseguir, se o Júnior conseguiu, se ela conseguiu, você também consegue, sabe? Acredita no processo. Essa é a chave. Acreditar no processo e não desistir. Porque você só não vai chegar lá se você desistir. E aí, pessoal, agora, antes de você sair correndo para aplicar essas técnicas, faz um favor para mim e talvez para você mesmo. Já clica no like aqui embaixo. Eu prometo que a cada curtida você vai se sentir 10% mais inteligente e 15% mais focado, sabe? Estudos comprovam que isso aumenta as chances do seu crush finalmente responder aquela mensagem. E ó, se aproveita e se inscreve no canal também, porque modéstia à parte, sabe? Com tanto conteúdo incrível que a gente tenta trazer aqui para vocês, sair sem se inscrever é meio que como ir a um rodízio e não comer a picanha, sabe? Meio que não faz sentido. Então, se inscreve, ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai saber e ainda vai poder dizer, olha, fui o primeiro a assistir, sabe? Então, vai ter a chance desse privilégio. E para concluir, eu quero lembrar vocês que estudar para concursos é uma jornada, sabe? Mas com as ferramentas certas, ela vai se tornando mais leve, vai se tornando mais eficiente. E cada pequena vitória, cada dia de estudo, é um degrau a mais na escada rumo ao seu sonho.
Então acredite, a constância é o segredo. Pensa nisso. Todos os aprovados começaram de algum lugar, enfrentaram dificuldades, mas persistiram. E é essa perseverança que transforma os sonhos das pessoas em realidade. Você, de verdade, não está sozinho nessa caminhada. Tem uma comunidade inteira aqui torcendo por você, sabe? E você pode contar com a gente. Se precisar, é só deixar uma mensagem aí nos comentários. A gente responde absolutamente todas. De verdade mesmo. E queria aproveitar também para poder agradecer a vocês pelo carinho, pelo envolvimento. Até porque quanto mais gente engajada, mais conteúdo top a gente consegue trazer para você. Então, já clica, comenta, compartilha e bora dominar os concursos juntos, né? E por fim, pessoal, reforça seus objetivos diariamente e tenta se lembrar que a verdadeira mudança, ela começa com o primeiro passo. Então, investe em você, confia no processo e segue firme, tranquilo? A gente se vê no próximo vídeo e tenta manter na cabeça que o sucesso é só uma questão de tempo para quem não desiste, tá bom? Até a próxima.